Olá a todos, hoje dia 24 de maio de 2022, estamos em mais um fórum de discussões do ciclo gravídico puerperal e neonatal, promovido pelo Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Hoje nosso tema, Educação em Saúde para o Aleitamento Materno e Implicações do Aleitamento Cruzado. Nossa convidada, Vanessa de Abreu Barbosa Fernandes. Ela é nutricionista da Atenção Básica do Município de Registro, especialista em aleitamento materno, da Vigilância Sanitária e Fisiológica do Exercício, pós-graduanda em Gestão em Saúde Pública e mestranda em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde. Vanessa, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer um tema de extrema importância para nós nessa data. Que tenhamos um excelente encontro. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos e a todas. Eu que agradeço o convite, né? E eu trouxe esse tema bem para fomentar, na verdade, uma discussão, né? Para alguns, talvez, o compartilhamento de experiências, né? Porque eu pude vivenciar um pouquinho isso nos últimos tempos, por isso que eu resolvi trazer para a discussão. E para outros, às vezes, não entraram em contato com esse tema, mas talvez possa ser uma chama, né, para poder reparar que está acontecendo com muita frequência, que é a amamentação cruzada e a transmissão do HIV, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Está aparecendo perfeito. Está aparecendo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, a Adriana já me apresentou, eu sou nutricionista, trabalho no SUS desde 2013, a princípio na Prefeitura Municipal de São Paulo, e desde 2020 na Prefeitura Municipal de Registro. Aqui em Registro eu trabalho na atenção básica, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a educação em saúde para a promoção da amamentação e as implicações do aleitamento materno cruzado, né? Bom, e aí eu vou falar um pouquinho da educação em saúde, né? Quando a gente pensa em saúde como um todo, né, na integralidade da saúde e nos princípios e diretrizes do SUS, nós estamos tentando deixar de lado aquele modelo biomédico de antigamente e tentando trazer uma saúde que aborde a promoção de saúde, a prevenção de agravos, que tenha tratamento, que tenha cura, que tenha reabilitação. A gente quer uma abordagem completa, né? E quando a gente fala em promoção de saúde, a gente tem que entender a saúde no seu contexto, não só da ausência de doenças, né, mas todo o contexto do bem-estar físico, emocional, como todos os seus determinantes, né? A gente tem que pensar no ambiente, a gente tem que pensar na parte física, emocional, espiritual, no contexto da sociedade em que a pessoa vive, a gente tem que pensar em tudo para que esse indivíduo tenha saúde. E a educação, ela vai fazer parte dessa promoção à saúde, né? Então, a gente precisa oferecer essa construção do conhecimento em saúde, que as pessoas que não estão relacionadas, não trabalham com saúde, elas tenham um conhecimento mínimo do que elas precisam para prevenir agravos, né? Para prevenir doenças. E aí, a gente tem que tentar aumentar a autonomia das pessoas no seu autocuidado, né? Então, quando eu entendo o que é saudável e o que não é saudável, eu posso ter uma vivência melhor para a garantia de saúde, né? E tendo educação em saúde, nós vamos ter uma atenção das nossas próprias necessidades, da família e da coletividade. E aí eu vou pegar como um gancho que essa palestra vai abordar a educação em saúde, né? Essa discussão vai falar sobre a educação em saúde, mas vai falar do aleitamento. Então, nós estamos falando muito das mulheres. Apesar do aleitamento materno ela envolver a sociedade, a mulher é o indivíduo que amamenta, né? E a mulher, ela culturalmente, ela tem o título de cuidadora, né? A mulher, ela cuida da sua saúde, ela cuida da sua família, dos seus filhos, ela cuida também dos seus pais quando ficam mais velhos, né? A mulher, ela é uma cuidadora. E essa atenção em educação em saúde vai ser muito importante também, né? Principalmente se tratando das mulheres, né? Para que elas tenham esse cuidado aí ampliado para todo o coletivo, né?
E aí, quando a gente fala do aleitamento materno, a gente já tem muito bem consolidado, né, cientificamente, de todos os benefícios, né, da supremacia do leite materno na vida do ser humano, né, como primeiro alimento, como um estímulo nos 2 primeiros anos, a influência que isso faz futuramente, não só na saúde do bebê a curto prazo, mas a longo prazo, a influência que tem na inteligência, na imunidade, no crescimento, desenvolvimento e até na parte econômica, né? Levando em consideração aí alguns estudos que mostram que o recém-nascido, quando a criança amamenta até os 2 anos, ela possui na vida adulta um QI mais elevado e ela possui também uma maior renda, né? Então, a gente também está falando de economia mais para frente, né? Então, o aleitamento materno, eu não queria ficar martelando nesses benefícios, porque eu acho que todo mundo tem bastante conhecimento dessa importância de se trabalhar a promoção, a proteção, o apoio ao aleitamento materno. E aí, é tão importante essa amamentação que a gente vê no Brasil um trabalho de incentivo, né? Nós podemos observar que nos últimos inquéritos, né, por exemplo, quando a gente aborda o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, em 1986, o PNDS, a gente tinha 2,9% de aleitamento materno exclusivo. E aí vieram todos os trabalhos de promoção, as políticas públicas de aleitamento materno, e aí o novo inquérito de 96 já mostrou um avanço para 37,1%, né? 10 anos depois, a gente viu uma estabilidade, né? 36,6% do aleitamento materno exclusivo. Então, a gente manteve esse indicador, mas continuamos trabalhando, né? Sempre a amamentação sendo favorecida por campanhas e por políticas públicas. E aí, em 2016, nós não tivemos um inquérito, mas tivemos em 2019 o ENANI, que avaliou a amamentação e alimentação complementar no Brasil e que avaliou o aleitamento materno exclusivo. Então, teve aí um aumento para 45,9%. Então, nesse último inquérito brasileiro que a gente tem, 45,9% das crianças pesquisadas estavam em aleitamento materno exclusivo. Tá certo que depois desse inquérito, dessa pesquisa, nós tivemos uma pandemia e que nós não sabemos como está a amamentação agora, né, com a influência da pandemia e das mudanças do serviço de saúde. Mas nós podemos observar o quanto nós avançamos, né? O Brasil, ele é um país de referência no trabalho com aleitamento materno, né? Apesar de ser 45,9%, ainda está aquém do que a gente deseja e do que a gente trabalha, nós temos que mostrar o quanto foi benéfico esse trabalho no aleitamento materno, né? O quanto nós crescemos no decorrer das décadas aí com o trabalho de amamentação. E aí, quando a gente aborda o aleitamento materno até 24 meses, aí é que vem uma surpresa grande em 2019, né? Porque, apesar de todo o trabalho da importância do aleitamento materno, em 1986, em 1996, em 2006, a gente tinha uma média de 24% das crianças sendo amamentadas até os 2 anos, né? E na última pesquisa de 2019, esse número subiu para 60,3%. Então, isso mostrou no ENANI o quanto nós avançamos na amamentação continuada até os 2 anos de idade, né? Então, quanto nós conseguimos melhorar esse indicador. E aí o ENANI, ele também avaliou a amamentação cruzada, né? E eu acho que foi um pouco assustador para quem acompanhou, né, o resultado dos pesquisadores, né, para quem acompanhou os resultados preliminares, porque o ENANI mostrou que no Brasil, em 2019, 21,1% das crianças já tinham feito a amamentação cruzada alguma vez na vida, né? Eu lembro que eu assisti a apresentação dos resultados preliminares e o Bucolini, um dos responsáveis pela pesquisa, disse que, na verdade, não foi avaliado, por exemplo, quantas vezes a criança teve amamentação cruzada, quem fez a amamentação, o motivo dessa amamentação, mas que no questionário foi levantado se aquela criança já tinha recebido leite materno de outra mãe, né? Então, tá aqui na nota aqui embaixo, a informação se refere ao filho mais novo que tenha sido amamentado alguma vez. Então, 21,1% da pesquisa mostra que sim, que mamou em outra mulher, sendo que esse número foi
maior na região norte, 34,8%, e puxando aqui para o nosso lado a região sudeste como segundo lugar, né, segunda região aqui no Brasil com amamentação cruzada em 2019. E aí é importante a gente lembrar das vias de transmissão do HIV, né? Então, o HIV, nós temos a transmissão através do contato sexual, através das vias sanguíneas, seringas e instrumentos infectados, transfusão de sangue e órgãos, e também na gravidez, no nascimento e na amamentação, através da transmissão vertical. Eu não comentei, né, mas quando eu vim da Prefeitura de São Paulo, eu trabalhei num serviço de atendimento especializado em HIV/AIDS, né? Então, por 5 anos em São Paulo, eu trabalhava diretamente com esse público, né? Com as crianças expostas ao HIV, com as gestantes que descobriam o HIV e faziam um acompanhamento no serviço de atendimento especializado também, junto com a atenção básica. E o que a gente percebe do HIV, né? Epidemiologicamente falando, na década de 80, a gente tinha uma epidemia que era muito caracterizada como uma epidemia de homens que faziam sexo com homens, né? Era muito concentrada no público homossexual. E com o passar dos anos, o que a gente observa? Que essa epidemia vem passando por uma heterossexualização, ou seja, a gente tem cada vez mais mulheres com o vírus do HIV, né? Então, acontecendo uma feminização da epidemia. Então, não só homens, e não só homens que fazem sexo com homens, mas levando em consideração que essas mulheres que são infectadas pelo HIV, na grande maioria, elas estão em idade reprodutiva, né? E muitos estudos que eu trouxe aqui hoje, alguns dos que eu levantei, nos mostram que as mulheres, elas têm um maior risco de infecção no período gestacional e no puerpério em relação ao período não gravídico. E aí tem várias hipóteses que sugerem o porquê, né? Então, mudanças fisiológicas no corpo feminino, como as alterações imunológicas da gestação, as mudanças hormonais, as mudanças no microbioma vaginal e o próprio processo de recuperação pós-parto podem deixar essa mulher mais suscetível ao vírus do HIV, né? E se ela tem essa infecção pelo HIV, ela tem o risco de transmitir ao bebê através de uma infecção intraútero, intraparto ou no pós-parto através do aleitamento materno. E aí eu levantei aqui os casos de AIDS notificados no Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS do ano passado, de 2021, né? Então, se a gente levar em consideração os casos de AIDS no Sinampo para menores de 13 anos, a transmissão vertical em 2021 de 88,9%, então, dos casos de AIDS através da transmissão vertical, né? Temos que falar sobre isso. E aí, o que nós temos em relação à prevenção, né? Nós temos no Brasil os programas de enfrentamento ao HIV/AIDS, os programas estaduais, os programas municipais, e que trabalham bastante com campanhas de prevenção, né? Então, campanhas em períodos específicos, campanhas no carnaval, né? Campanhas de prevenção, ofertas de preservativo gratuito, e aí nas unidades de saúde, nas unidades de atendimento especializado, em ônibus, metrô, né, terminais de ônibus e metrô, tem essa oferta de preservativos gratuitos, e também alguns kits de redução de danos para usuários de drogas, né? Então, alguns kits de seringas para locais específicos de quem usa droga, então existe a redução de danos, né? No pré-natal, já existe a testagem em todas as unidades de saúde, a testagem em massa das gestantes para o HIV. E em caso de uma gestante com HIV positivo, ela já é encaminhada para tratamento com a terapia antirretroviral, com o objetivo de minimizar a carga viral dela até o momento do parto, né? E aí, dependendo de como está essa carga viral do HIV, ela vai ser direcionada para um tipo de parto, né? Então, quando a gente consegue que essa gestante, no final da gestação, esteja com uma carga viral indetectável, ela pode fazer um parto normal. Mas quando ela tem uma carga detectável, ela vai para uma cesárea e ela utiliza ZT no soro durante o momento do parto.
imediatamente após o parto, aqui no Brasil, né, o protocolo é que se ofereça a cabergolina para que ela não amamente, evitando o risco da transmissão vertical pelo aleitamento materno, né? Em outros países pode ser diferente, aqui no Brasil é suspensa a amamentação. E aí, imediatamente pós-parto, o recém-nascido, se ele é de uma mãe que está com a carga viral controlada, recebe a AZT profilaticamente, por um período específico, né? Quando essa mãe não está com a carga viral controlada, recebe AZT e nevirapina, e as crianças recebem fórmula infantil. Então, dependendo do local, do município, né? Então, tem municípios que oferecem fórmula infantil até 1 ano de idade, tem municípios que oferecem até os 6 meses, mas as crianças expostas ao HIV recebem fórmula infantil para não receberem o leite materno. E aí a gente encontra todas essas informações no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para o manejo de infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. E aí eu trouxe alguns estudos, por exemplo, em 2018, um estudo que avaliou 2.751 casais soro-discordantes para o HIV, tentou avaliar a probabilidade de aquisição do HIV entre mulheres por ato sexual, no início da gravidez, no final da gravidez, no pós-parto e no período não gestacional. E aí a conclusão desse estudo foi que a probabilidade de aquisição do HIV aumenta de forma constante durante a gravidez e é maior durante o período pós-parto, sugerindo que as mudanças biológicas durante a gravidez e o período pós-parto aumentam a suscetibilidade ao HIV entre as mulheres. Então, vai sendo de uma forma contínua durante a gestação, culminando lá no período mais suscetível, que é o pós-parto. Um outro estudo de 2015 avalia o aumento da suscetibilidade ao HIV durante a gravidez pode resultar de alterações hormonais que alteram a superfície da mucosa genital ou a distribuição de células-alvo nessas superfícies. E também o que pode ser uma hipótese que foi avaliada é que na gestação é muito mais comum as infecções fúngicas, né? Elas são mais prevalentes durante a gravidez, e nesse estudo o achado foi um aumento de 3,4 vezes maior na aquisição de HIV com infecção por fungos também, né? Então pode revelar um mecanismo potencial para a suscetibilidade ao HIV na gravidez. A gente sabe que outras ISTs são um atrativo para o HIV, né? Então, risco muito aumentado de infecção para o HIV se tiver com sífilis, HPV ou qualquer outra IST, mas também uma infecção fúngica, que não necessariamente é uma IST, mas que pode sim aumentar o risco de infecção pelo HIV também. E aí a gente não pode deixar de considerar que o momento pós-parto é recomendado que a mulher tenha um resguardo, né? Tenha um resguardo que não tenha relações sexuais nesse período. E aí é um período que ela está muito mais suscetível, muito mais vulnerável e que a gente não sabe o que o parceiro pode fazer, se ele tem relações com parceiras eventuais, se ele está se protegendo ou não. O que a gente sabe é que essa mulher ela está mais suscetível a ter uma infecção pelo HIV, né? Então, a infecção aguda pelo HIV durante a gravidez ou logo após pode levar ao aumento da transmissão vertical no útero, durante o parto e durante a amamentação, possivelmente como resultado da alta carga viral tipicamente associada à infecção primária pelo HIV. Então, quando a mulher acabou de ser infectada, qualquer pessoa no início da infecção, ela tem uma replicação viral muito rápida. É quando a carga viral aumenta demais. Então, essa chance de transmissão vertical fica aumentada também, né? Porque é um momento inicial de uma infecção. E as gestantes e lactantes, elas podem não perceber o risco para o HIV e raramente elas usam preservativo nesse momento, né? E pegando um estudo mais recente de 2020, a epidemia, ela avança entre mulheres em relação estável, que se enquadram em um perfil tradicional, não pertencendo a nenhum grupo de risco, por não usarem preservativos em suas parcerias fixas. Então, além de tudo, está crescendo em mulheres em união estável, né, em relacionamentos estáveis. E aí, quais são os motivos, quais são as hipóteses, né? Por que a mulher não usa preservativo? Então, possivelmente porque ela não se vê no grupo de risco, né? Ainda existe aquele estigma do HIV, que o HIV é uma doença
de homossexuais, de homens que fazem sexo com homens, então ela não se vê dentro do grupo de risco. Pode ser porque ela acredita muito na fidelidade do parceiro. Pode ser que ela acredite que mesmo que o parceiro tenha relações com parceiras eventuais, nas relações eventuais ele vai usar preservativo e com ela não. O medo de romper a confiança, né, de pedir para usar o preservativo nesse período. A passividade feminina, talvez, para satisfazer os homens, que geralmente não gostam de usar preservativo, ainda mais em relações estáveis. E a dificuldade de negociação. Então, essas foram hipóteses que foram levantadas nesse estudo para entender o porquê que não se usa o preservativo nesse relacionamento estável. E aí, na minha experiência profissional, por que eu trouxe para a discussão, para comentar, para ver se vocês já vivenciaram isso também, né? Então, no município de São Paulo, eu trabalhava num serviço de atendimento especializado. Eu fiquei 5 anos nesse serviço e eu pude acompanhar 3 casos de crianças com diagnóstico de HIV, transmissão pelo aleitamento materno, com mulheres que ao final da gestação, no momento do parto, eram soronegativas. Mulheres em relacionamento estável e que, após o parto, foram infectadas pelo parceiro e acabaram infectando as crianças, né, os filhos que estavam em aleitamento materno. Desses 3 casos em São Paulo, uma criança veio a óbito, porque estava em AIDS em estágio avançado. E aí eu mudei e comecei a trabalhar no município de Registro, na atenção básica. E aqui eu já acompanhei um caso de uma criança também em aleitamento materno continuado e que a mulher foi infectada pelo parceiro fixo e não tinha HIV ao final da gestação, ou seja, houve uma infecção pós-parto e essa mulher estava amamentando e essa criança foi infectada através do aleitamento materno, né? Então, na minha experiência, em 2 lugares apenas eu observei 4 casos, então isso me chamou a atenção, né? Que não é algo do acaso, né? Que pode ser que esteja acontecendo algo com muito mais proporção do que a gente está imaginando. E aí o estudo do Enani veio trazer essa indagação, né? O quanto as mulheres estão amamentando o filho de outras mulheres por dificuldades na amamentação. Então, considerando, né, a feminização crescente da epidemia do HIV, o não uso de preservativo em uniões estáveis, o risco aumentado de infecção pelo HIV na gestação e no período pós-parto, o aumento da prevalência de aleitamento materno continuado no Brasil nos últimos anos e o risco de transmissão vertical através do leite materno, torna-se fundamental que ações de educação em saúde mais amplas e mais efetivas nesse atual contexto, visto que ações estratégicas voltadas para o enfrentamento de uma epidemia concentrada podem levar ao negligenciamento de populações não prioritárias. Então, a gente tem todo o trabalho do HIV, desde a gestação, né, e aquele cuidado com a mulher que já sabidamente ela é soropositiva. Mas a gente precisa pensar em como essa mulher não vai ser infectada após o parto, enquanto ela estiver amamentando, né? Uma proteção da mulher e uma proteção da criança, né? Então, a gente precisa trabalhar com educação em saúde nesse contexto, né? Porque dificilmente a gente trabalha educação em saúde e a parte sexual com mulheres casadas, com mulheres que acabaram de ter filhos, né? Então, aonde a gente vai colocar nesse contexto a educação em saúde para prevenir essa transmissão vertical? Então, o uso da educação em saúde seria importantíssimo para criar novos processos organizacionais de trabalho, a fim de ter uma conscientização da importância da proteção sexual durante o período de aleitamento materno, né? Então, de se pensar como em cada território, em cada unidade, a gente vai pensar nesse trabalho para conscientizar essas mulheres do risco da transmissão vertical, mas sempre promovendo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é o aleitamento materno até os 2 anos ou mais. Então, de se discutir de que forma a gente vai trabalhar essa promoção,
sem fazer com que essas mulheres desmamem, né? Que a gente garanta que elas continuem com essa amamentação até os 2 anos, mas que é importante nesse momento que ela tenha proteção sexual, tá? E aí, as referências que eu utilizei, né, dos protocolos, enfim, dos inquéritos e os estudos que eu utilizei, tentando buscar os estudos mais recentes aí dessa análise desse risco aumentado e de o quanto o nosso país está avançando na amamentação continuada, mas o quanto a gente precisa se preocupar também com essa amamentação cruzada. Então, de que forma nós podemos ajudar? Por que está acontecendo essa amamentação cruzada? É por dificuldade no aleitamento materno? O que é que está acontecendo para que a gente trabalhe na educação, tanto da proteção sexual, como do não incentivo à amamentação cruzada? E o quanto a gente pode ajudar e favorecer essas mulheres para que elas se empoderem para conseguir amamentar os seus filhos. Deixa eu tirar aqui. Eu fiquei preocupada com o tempo, Adriana, eu nunca sei quanto eu posso fazer. Pode ficar à vontade, eu te aviso. Não, a gente tem muito tempo ainda, temos 30 minutos ainda. Tá, e aí eu acho que o fórum é muito legal por isso, né? Pela troca de experiências. Eu não sei se alguém já passou por isso, ou já viu alguma criança, já acompanhou alguma criança com o vírus do HIV, com a mãe sabidamente soronegativa no momento do parto, enfim, né? Se alguém já passou por essa experiência também, porque realmente me chamou muito a atenção nos últimos anos só o meu trabalho em encontrar com 4 crianças e um óbito, né? Um óbito de uma criança aos 3 anos de idade. Eu já passei por essa experiência, viu, doutora? Compartilhe conosco. Fala quem é você, de onde você é, por favor. Obrigada. Eu estou aproveitando que eu estou parada no farol, tá? Eu estou indo buscar minha comadre, que eu vou levá-la no médico. Doutora, olha, eu sou da Pastoral da Criança, eu estou no Conselho Estadual de Saúde, né, no segmento de usuários. Aliás, eu pedi como pauta, na próxima reunião do Pleno, a doutora Adriana vai fazer uma apresentação de toda essa mortalidade materna absurda que nós tivemos agora na pandemia, né, por diversos fatores, né? Então, doutora, se prepara que a senhora é o primeiro item da pauta, tá bom? Agora, com relação a acompanhamento de criança com HIV, eu, infelizmente, acompanhei já algumas mãezinhas, sim, mas eu quero citar um caso que eu acompanhei há 27 anos atrás, tá? Há 27 anos atrás, ela tinha HIV, ela estava grávida, e daí nós orientamos ela para não amamentar, né? Ela não amamentou, e daí, infelizmente, quando o bebê estava com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ela veio a óbito, e o bebê continuou o tratamento no Emílio Ribas, né? A médica, a pediatra que acompanhava ele no Emílio Ribas, falou que se a gente fizesse o acompanhamento certinho, não faltasse nem 1 mês, né? E ele tomando a medicação, com 3 aninhos ele negativava. E foi dito e feito, doutora. Com 3 aninhos, quando ele completou 3 aninhos, nós levamos lá e foram feitos todos os exames, os testes e tal, e ele não tinha mais HIV. Isto para nós foi um milagre de Deus, né? E da ciência. É isso, doutora. E depois os outros casos eu posso contar também, tá bom? Mas, a priori, o que me chamou muita atenção foi isso, né? De não ter amamentado, porque realmente, quando a mãe tem HIV e a criança é amamentada, né? O risco dela vir a óbito é muito maior. Essa criança que eu acompanhei, na verdade, ninguém sabia o que tinha, né? Porque a mãe não sabia que tinha HIV, né? E até o 3º ano de idade, o HIV avançou bastante, então quando ela chegou para a unidade,
ela não resistiu muito tempo, ficou internada, enfim, e aí foi a óbito aos 3 anos. Quando a criança é acompanhada, quando a mãe toma faz o tratamento antirretroviral, tem todos esses cuidados, a criança é exposta ao HIV, mas após algum tempo acompanhando, né, realmente a sorologia vem negativa, geralmente depois de 1 ano e meio, 2 anos, né, acompanhando, quando tem todos os cuidados. Aí o grande problema é quando esse HIV não é identificado, né, porque a mulher, ela faz os testes durante a gestação, e aí após o parto, ela tem um parceiro fixo, ela não testa geralmente, né, e aí se não tem essa proteção sexual, e a gente não pode garantir que o parceiro dela não tenha outras relações com parcerias eventuais, né? Então, esse risco que a mulher tem, né? E ela não sabe que ela tem. Então, a amamentação está continuada. Para ela, tudo bem. E muitas vezes ela não sabe que ela foi infectada, né? Então, obrigada pelo depoimento, porque é isso mesmo, porque se a gente descobre rápido na gestação, se a gente acompanha essa criança exposta, o risco é mínimo, né? Agora, o duro é quando a mulher não tem esse diagnóstico. Então, por isso a necessidade de que todas tenham ciência de que durante a amamentação é muito importante essa proteção sexual, né? É muito importante o uso do preservativo para se proteger nesse período. Alguém mais tem? Só um caso? Ou eu estou sortuda com 4 casos? Não, eu tenho outros casos, mas é melhor deixar Tá. outras pessoas falarem, né? Obrigada, Bel. Imagina, doutora. Vanessa, enquanto o pessoal escolhe as inúmeras experiências para trazer para a gente, eu gostaria de te perguntar como é que é essa relação de você trabalhar na rede, pensando aí em educação em saúde, como que é a sua experiência nessa construção do cuidado, não só pensando, né, na informação que tem que chegar para as gestantes e para a sua rede de apoio, mas como que se dá isso após a saída dela no puerpério? Como que é o retorno, a continuidade do cuidado? Muito me intriga, porque quando você traz a questão da amamentação, o quanto o cuidado integral está incutido aí, né, nesse período gestacional e no preparo dessa mulher, não só nas que não têm, né, ciência de infecção presente ou não, mas nas que têm, e como que se dá essa construção do cuidado em rede, pensando não só nelas, mas em nós, enquanto profissionais de saúde. Então, eu acho que é super válida essa pergunta, é muito importante, porque a amamentação, ela é multidisciplinar, né? A amamentação, ela é uma responsabilidade de todos, aliás, ela é transdisciplinar, né? Porque, inclusive, teve um tema do Agosto Dourado, Semana Mundial de Aleitamento Materno, não me recordo se foi 2020 ou 2021, que a amamentação é uma responsabilidade de todos, né? E quando a gente vai trabalhar a amamentação e tendo esses números crescentes, né, a gente vem trabalhando a amamentação ao longo do período. A gente não sabe como está agora, né? Nós passamos 2 anos, por exemplo, no SUS a gente trabalha muito em grupo. Eu trabalho muito em grupo de gestante. Eu começo a falar do aleitamento materno desde o Natal, né, para saber dessa importância, a mãe com o parceiro, entender a importância, fortalecer a importância do aleitamento materno. E nós ficamos um período aí sem grupos, né? Os grupos foram retomados há pouco tempo, pelo menos no meu município, né? Inclusive hoje, depois do fórum, eu tenho um grupo de gestantes para falar do aleitamento materno, mas é sempre importante falar que não existe a responsabilidade de alguém quando se trata de aleitamento materno. Todas as profissões têm que falar, ela é multidisciplinar, né? E aí eu acho que é super importante essa educação em todo o processo, né? Durante a o acompanhamento no puerpério. Aliás, existem estudos, né, evidências, já tem estudos pelo Ministério da Saúde, com o Instituto de Saúde, de evidências de quais são os trabalhos mais efetivos de amamentação, e aí a gente tem que falar sempre, né, a gente tem que falar na gestação, mas a gente tem que falar nos primeiros dias, a importância dos primeiros dias pós-parto em casa, a importância de uma visita domiciliar, porque a dificuldade na amamentação, ela começa nos primeiros dias,
né? Então, o quanto é importante que essa família esteja empoderada e informada antes do nascimento, imediatamente ali no nascimento, no hospital, toda a ajuda e apoio que vão ter naquele momento do hospital, os primeiros dias em casa, que é geralmente quando a mulher tem a maior dificuldade, quando tem a pojadura, né, quando pode ter uma maior chance de fissura mamária, enfim, a importância desse acompanhamento nos primeiros dias e a importância desse acompanhamento ao longo do processo, né? As mães têm que ter uma orientação da introdução alimentar no momento oportuno. Então, se eu não tenho informação da introdução alimentar, falando como nutricionista, né, no momento oportuno, eu vou fazer uma introdução precoce. Se eu fizer uma introdução precoce, eu estou sim mexendo no aleitamento materno exclusivo. E muito provavelmente eu vou interferir nessa amamentação, na duração e na mediana dessa amamentação. Então, a amamentação ela deve ser abordada sempre, ela tem que ter essa continuidade de cuidado e ela tem que ter um olhar de todos os profissionais, né? E não ser exclusivo, o pediatra que olha, ou a enfermeira da estratégia de saúde da família que olha, ou então é o nutricionista que é o responsável. Não, ela é uma responsabilidade de todos. E aí tem que ter essa continuidade. Então, isso é evidência. A evidência mostra que para ter sucesso, eu tenho que trabalhar ao longo do processo, né? Desde a gestação e a continuidade, né? De preferência até os 2 anos. Se eu quero garantir que essa criança mame até os 2 anos, como recomendação da Organização Mundial de Saúde, eu tenho que acompanhar essa criança até os 2 anos, né? Eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que ter um olhar. A cada fase, ela vai ter uma necessidade. A cada fase, ela vai precisar de alguma atenção, algum cuidado. Porque a gente também, uma evidência, para quem trabalha com amamentação, é que a gente não deve colocar todas as informações para aquele casal que está tendo alguma dificuldade. A gente tem que trabalhar naquela dificuldade momentânea, né? Então, se hoje a mãe vem com o bebê com uma dificuldade, é nessa dificuldade que eu vou focar. Não adianta eu querer falar da introdução alimentar com uma mãe de uma criança de 2, 3 meses. Eu tenho que ajudar naquela dificuldade, né? Então, a gente tem que ver essa criança com frequência, né? Tem que ir dando uma continuidade do cuidado. Eu vi que tem alguma pergunta no bate-papo aqui, né? Na realidade, é uma participação. Eu não tenho a identificação. Você está com telefone, não, com microfone? Está identificado com o número do celular, mas a pessoa disse: eu tive uma experiência com uma criança contaminada com HIV por aleitamento materno numa cidade pequena do interior paulista. Hoje, o menino tem 17 anos. Eu assistia à tomada do antirretroviral. Seria importante, se você tivesse microfone, poder contar essa história para a gente. Não. Enquanto ninguém fala, doutora, esta minha comadre que eu estou vindo pegar para levar no médico, e o marido dela, eles são os pais deste garotinho que hoje tem 27 anos, viu? E é uma bênção de Deus, tá bom? Um beijo, gente. Beijo. O cuidado é fundamental, né? O cuidado é tudo. Sim. A pessoa que não tem microfone, né? Hoje o menino tem 17 anos. Que bom que conseguiu, né, o tratamento, mas é uma criança, um adulto que vai conviver com HIV, né? Que vai ter que fazer uso do antirretroviral, que muitas vezes sofre preconceito, né? O estigma do HIV, enfim, é algo que a gente poderia evitar, né? Graças a Deus, graças à ciência, né? A gente tem os antirretrovirais para garantir que a pessoa com HIV não desenvolva AIDS, mas mesmo assim é um indivíduo que sofre muito preconceito, né? E além de usar um medicamento que é forte, que muitas vezes tem efeitos colaterais, né? Que pena que não tem microfone. Bom, nós temos inúmeros profissionais, a gente pode abrir aí para vocês trazerem dúvidas em relação às medicações, ao acompanhamento, ou vocês trazerem aí experiências que vocês tenham. Olha que interessante, é uma cidade de 3.000 habitantes, então imagina um menino de 17 anos soro positivo numa cidade de 3.000 habitantes, que todo mundo deve saber, né? Porque isso é interessante, por exemplo, no município de São Paulo,
o serviço de atendimento para HIV/AIDS, ele não é como na estratégia saúde da família aquela territorialização, né? Então, o indivíduo, justamente pelo preconceito, ele pode se tratar em uma unidade de outro bairro, e é o que acontece na maioria das vezes, né? Porque eu não quero entrar no posto de HIV/AIDS no meu bairro, porque todo mundo vai saber que eu trato o HIV, né? Agora, numa cidade com 3.000 habitantes, né? Então, acaba sofrendo preconceito, né? Como que esconde, né, a sua condição e acaba enfrentando esse preconceito ao longo da vida. Uma pergunta, Vanessa, isso está muito incutido na atualidade, essa questão de ter que migrar de uma rede de assistência para outra? Olha, eu saí do serviço de atendimento na Zona Sul de São Paulo no final de 2019. E a gente tinha muitas pessoas de outros bairros, mas muitas pessoas mesmo. Porque é o serviço de atendimento HIV/AIDS, né? Então, existe aquela coisa de entrar e eu não quero ser reconhecido. Então, você tinha, sim, matrículas, e às vezes nem só de HIV, às vezes até para tratar qualquer outra IST, a gente abria a ficha diariamente de vários locais de São Paulo, vários locais. E como que a rede formal se organiza em relação a isso? Porque a gente tem, né, georreferenciamento, eu acho que acaba onerando aí a assistência por conta dessa questão. Como que vocês trabalhavam isso? Olha, bom, a unidade que eu trabalhava tem até hoje, né, uma infectologista fantástica e que tinha todo o cuidado das referências e contrarreferências. Então, mesmo sendo de outros locais, né, o nosso sistema da vigilância e a infectologista fazia todas as contrarreferências de todas as gestantes que acompanhavam também, de todos os, inclusive até acidente com material biológico geralmente era do próprio local, mas a infectologista e a vigilância lá eram fantásticas, assim, então tudo era conduzido mesmo sendo de outros locais, inclusive quando era de outra cidade, e quando fazia transferência também. Nossa, a infectologista fazia uma transferência fantástica para entender todo o tratamento do usuário. Ela é incrível. Que legal. Vanessa, eu queria fugir um pouquinho dessa questão do HIV e te perguntar como é que é a questão das pacientes, por exemplo, eu vou colocar as duas questões, né? Acho que mais importante para enfatizar mais a questão do alto risco. Como que é o retorno? Eu percebo que você tem uma construção do cuidado aí com as mulheres, né? Trazendo essa questão de educação e saúde. Como que é o encaminhamento dessa mulher, já que você trouxe, né, a questão da referência e contra-referência, o encaminhamento da mulher para a rede assistencial e como que essa mulher retorna? Porque a paciente do alto risco, em geral, ela tem embutido aí, né, no seu contexto, vários fatores, né, que introduziram nesse cenário e que possivelmente ela vai ter que dar continuidade nessa questão. Como que é tratada a questão de rede, pensando aí na importância da contrarreferência? Hoje nós tivemos aí reunião do Comitê Estadual e a gente trouxe muito essa questão, inclusive de uma diretriz do Estado, que é a alta responsável, de como que a gente insere o binômio nessa questão de retornar para a rede de atenção primária, pensando na progressão e na continuidade do cuidado. E eu acho que, pensando aí nesse momento, importância da amamentação, acho que você veio cair como uma luva para trazer como que se comporta essa rede aí em relação a isso. Tá, eu vou falar um pouquinho da minha vivência, né? Porque eu acho que isso deve mudar um pouquinho de acordo com a realidade de cada local, né? Eu estou aprendendo aqui, estou aprendendo na marra aqui nos últimos anos, porque eu vim para a atenção básica em 2020, em janeiro de 2020, e logo depois veio a pandemia, né? Que acabou bagunçando com toda a organização do trabalho.
E quando eu estava na prefeitura de São Paulo, fiquei 5 anos no programa municipal de HIV/AIDS, que é um pouquinho né, é um pouco diferente da atenção básica, né? Tem recursos diferenciados, né? E falo com muita propriedade em relação à transmissão vertical, porque São Paulo conseguiu, né, eliminar a transmissão vertical. E antes da unidade de HIV/AIDS, eu trabalhei em outros locais, como na vigilância sanitária, não era assim esse cuidado da atenção primária, né? E eu confesso que aqui eu sinto um pouco de carência nessa referência e contra-referência, né? Isso independente só de gestante, mas eu atendo outras questões, né? Eu atendo diabéticos, eu atendo oncológicos, eu atendo crianças com baixo peso, hipertensos, enfim, eu atendo a nutrição como um todo. E quando eu não vejo, na verdade, eu sinto falta daquela horizontalidade entre os níveis, né? Primário, secundário, terciário. Então, isso até é uma demanda que eu já levei para discussão até na Secretaria Municipal de Saúde. Então, às vezes, a gente encaminha um paciente na atenção primária, por exemplo, para uma unidade de pronto atendimento, e a gente faz uma referência bem bonitinha, porque que está mandando o paciente para lá. Mas ele nunca volta com uma contra-referência do que foi investigado, do que foi feito, enfim, a gente fica meio perdido para dar uma continuidade do cuidado. E isso vai também, muitas vezes, quando vai para a maternidade, ou enfim, quando vai para outro acompanhamento, a gente às vezes espera, né? Porque o paciente, o usuário, eu acredito que ele não é meu, ele não é seu, ele não é nível primário, secundário, ele é nosso, né? Então, hoje eu estou tendo um olhar para ele passa para o outro nível e ele volta para mim. E eu preciso saber o que aconteceu com ele, porque eu preciso dar continuidade do cuidado, né? E eu acho que isso falta um pouco não só na área de gestante e materno-infantil, eu acho que é como um todo, assim, eu sinto muita carência. Então, às vezes, eu quero dar continuidade do cuidado, eu não sei o que aconteceu, né? Então, eu acho que isso tinha que ter bastante discussão para que houvesse uma conversa, né? Eu não sei de que forma, enfim, há 2 anos aqui na atenção básica, eu não usava, por exemplo, o ESUS, eu não usava o sistema ESUS no HIV/AIDS, né? Eu fui aprendendo na marra. Então, na atenção primária, por exemplo, eu consigo ver um exame de sangue, eu consigo saber se foi atendido na UBS pela ginecologista, eu consigo visualizar o atendimento da ginecologista, eu consigo ter um retorno. Mas quando vai para outros níveis, eu fico um pouco sem informação, e isso eu acho que prejudica muito, sim, a continuidade do cuidado. Eu acho que é uma discussão que é muito válida de como alinhar para que não seja, né, níveis verticais, para que seja algo mais horizontal, para que a gente consiga realmente ter o olhar integral, né, ter a integralidade do cuidado e que todos possamos ajudar a necessidade desse usuário. Não sei se eu respondi. Respondeu, eu vou te provocar, né? Eu acho que não é nem horizontal, é transversal. A gente trabalha muito essa questão de como que a gente transita aí na rede, pensando numa rede viva. Agora eu vou fazer a última pergunta, prometo. Você... Fica à vontade. Você que encaminha essas mulheres, né, para a rede de assistência e recebe essas mulheres e possivelmente bebês, como que você vê essa questão? A gente tem ainda tem uma fragilidade na questão da amamentação na primeira hora. Você trouxe um pouco das questões para além de fortalecimento do bebê e do vínculo, você trouxe aí até fatores imunológicos, né, que tratam dessa questão. Como que você vê a importância da amamentação na primeira hora de vida para o crescimento, né, dessa criança saudável, para além das questões que eu disse agora? Não, eu trabalho muito, por exemplo, no grupo de gestante, a importância de amamentar na primeira hora de vida, porque eu não vejo como uma rotina hospitalar. E eu não vejo, não é só no meu local, eu não vejo em São Paulo. Eu sou mãe, eu tive 2 filhos, e para amamentar meu filho na primeira hora de vida, eu tive que basicamente implorar no hospital, né? Apesar de ter todo o conhecimento, não é algo que é feito como rotina. Então, eu busco sempre informar o pai e a mãe no grupo de gestante o quanto isso é importante. Porque tem estudo mostrando, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. O bebê, quando nasce, primeiro que a humanização, se a gente pensar em humanização de atendimento, a humanização
ela se refere a tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Então, eu sempre falo isso, o bebê, ele está no útero, no meio líquido, num ambiente extremamente apertadinho, escurinho, ouvindo a voz da mãe dele, ouvindo a batida do coração da mãe dele. E de uma hora para outra ele nasceu. E isso foi um estresse, seja pelo parto normal, por ter que passar pelo canal vaginal, seja pelo parto cesárea, que ele não estava esperando e de repente trouxeram ele no mundão, uma temperatura super fria do ar-condicionado da sala de cirurgia, com luz, né? Um ambiente em que ele não está mais apertadinho e ele deve entrar num desespero, né? Eu fico imaginando que a gente, se fosse jogada num outro planeta, na escuridão, voando como se estivesse na Lua, a gente ia achar super estranho, a gente ia ter medo, né? E o bebê, para ele se acalmar, ele precisa sugar. Isso é comprovado, sugar. Então, nada mais humano do que receber aquele recém-nascido, que se ele nasceu bem, se não há necessidade de uma UTI neo, que ele vá para o colo da mãe, que ele faça aquele contato pele a pele e que ele conheça o mamilo da sua mãe, né? Porque as mulheres, elas têm mamilos diferenciados, elas têm mamilos protrusos, pequenos, médios, grandes, mamilo plano, né? Enfim, ele está sedento por sugar para se acalmar e é o melhor momento para ele conhecer o mamilo da sua mãe, né? Então, que humano que é ele ir para o colo da sua mãe, continuar ouvindo a batida do seu coração, manter a sua temperatura no colo dela, ouvir a voz da mãe, né? A gente sabe que o recém-nascido não enxerga direito, longa distância, mas no peito da sua mãe ele enxerga a sua mãe. Então, que sensibilidade em receber o recém-nascido dessa forma, né? E a gente sabe, é comprovado, né? Contra fatos não há argumentos, que o bebê que mama na primeira hora de vida tem maior sucesso no aleitamento materno. Então, por que não proporcionar isso, né? Então, proporcionar... Tem maior sucesso na vida, né, doutora? Na vida, né? Com certeza, né? Com certeza. Melhor forma de ser recebido, né? Melhor sucesso no aleitamento materno. E aí, conhecer o seu mamilo para facilitar a pega. E depois desse período de estresse, por que a primeira hora de vida, né? Porque depois desse estresse para nascer, ele vai passar horas descansando do estresse que ele passou de nascer, né? Independente da via de parto. Então, ele vai ficar lá 20 e poucas horas dormindo, e ninguém acorda esse bebê e tira a roupa, e balança, e vira de ponta, ele não pega. E aí vem o risco de hipoglicemia, e aí já vem complementar, né? E a gente sabe que no primeiro e segundo dia, a capacidade do recém-nascido gástrica é de 5 a 7 ml. E quando a gente produz fórmula, a gente faz uma colher dosadora para 30, então a gente vem com 30 para o recém-nascido. E um recém-nascido que recebe, que a capacidade gástrica é de 5 a 7 e recebe 30, ele não vai querer mamar por um bom tempo, né? Eu falo, ele recebeu uma feijoada no primeiro dia, né? Então, isso vai atrapalhando a amamentação no início da vida. Então, pelo simples fato de nascer, recebi com uma humanização, coloquei no colo da mãe, pele a pele, amamentei, né? E aí eu tento informar muito as mulheres para que elas peçam, né? Porque se nasceu tudo bem, né? Vão pede no hospital para amamentar, porque faz diferença, né? Então, acho que a amamentação na primeira hora de vida é comprovado, a gente tem que batalhar por isso, para que todo mundo seja rotina de hospital, a não ser que tenha uma condição que requer a UTI neo. Mas se não requer a UTI neo, não tem lugar melhor no colo da mãe. Doutora, deixa eu só contar um caso para a senhora. Claro. Em 2015, eu fui falar com a superintendência do Hospital Promater, porque o marido da minha amiga me ligou dizendo que eles estavam proibindo a mãe de amamentar, porque ela tinha pedido para que ela amamentasse na primeira hora. Então, daí, em represália a isso, aí faziam 2 dias que eles não levavam para amamentar. Pode? Olha que absurdo. Alojamento conjunto? No Promater particular. Tudo. Nossa, doutora, mas olha, eu fui lá, falei com a superintendência do Promater, mas eu dei uma lição de aula da OMS, da Pastoral da Criança, tal. Nossa, imediatamente eles mandaram levar o bebê para amamentar. Eu falei, gente, isso é um absurdo, isso merece um processo. Caiu. Mas
Acho que caiu. Acho que ela caiu. Acho que... Eu acho que se a gente comparar, isso acontece no SUS, acontece no particular, na rede suplementar, acontece em tudo, né? Violência obstétrica, a parte de amamentação, mas eu falo assim, ao nosso trabalho, eu acho que a relação de parto, de trabalho com aleitamento materno e até o trabalho com HIV/AIDS, o SUS é fantástico, né? Porque você não tem um trabalho para HIV como tem no SUS, você não tem um trabalho pró-parto normal, né? Como no SUS. Né, o aleitamento materno, os grupos que são fantásticos. Se a gente pegar os estudos que mostram as evidências que têm eficiência, o grupo é fantástico, dá muito mais resultado do que a consulta individual. E a gente não tem muito grupo no particular ou na saúde suplementar. Né? A gente tem muito que melhorar, claro, sempre. A gente sempre tem que estar numa constante melhora, né? Mas nós estamos muito à frente do que a saúde particular, que visa muitas vezes o lucro, né? E não é, na grande maioria das vezes, o que importa muito é o lucro, né? Eu acho que para além das questões de nominar, né, as instituições, acho que a discussão hoje é para a gente trazer a importância aí, dessa educação em saúde. E eu, de fato, concordo com você que nós, representantes, gestores representando o SUS, estarmos aqui presentes hoje discutindo uma questão de grande importância. Que pena que a Bel caiu, que ela não possa ouvir. Mas acho que nós, enquanto gestores, né, o respeito à vida, o respeito à humanização, como você trouxe, o vínculo da mãe e seu recém-nascido, né, o quanto a gente puder fazer para aprimorar não só as questões, né, que você trouxe muito bem, que as questões de fatores imunológicos, tudo que a gente fala, né, de biopsicofísico e social, que a gente puder aprimorar nessa questão, eu acho que é bem-vindo. Tem uma pergunta, Vanessa, da Jaqueline Silva. Ela concordou, né, que falta muita troca de informação e comunicação na rede. E ela coloca, com respeito aos testes realizados, eles são seguros? Primeiro ela pergunta dos testes e depois ela pergunta da coleta de sangue. Acho que ela quer saber das duas coisas, né? O teste rápido, ele vai... Depende, o sangue você tem a sorologia do HIV e você tem a coleta de carga viral e você tem o teste rápido que avalia anticorpos. Deixa eu tentar lembrar os tipos de testes que tem, né? O teste rápido, ele é seguro, porém, às vezes, tem uma janela imunológica um pouco maior, né? Então, às vezes, você tem um período que você acaba não captando. E é por isso que também na gestação você faz mais de uma vez a sorologia, né? Então, na dúvida do teste rápido, é coletado sorologia, né? Se deu um teste indeterminado, alguma coisa assim, né? Mas o teste rápido é seguro, sim. É bem seguro. Aliás, é comum, muitas vezes, na sorologia, vir indeterminado na gestação, por questão hormonal. A gente recebia muito lá, indeterminado para o HIV, daí coletava a carga viral, era negativo, porque a sorologia, até a parte hormonal, ela pode, às vezes, vir como indeterminado, nunca como positivo, porque sorologia positiva é positivo. Indeterminado, aí a gente avalia com carga viral. E aí, muitas vezes, é mudança hormonal da gestação. Mas o teste rápido, ele é confiável, sim. Que bom. Gotinha de sangue. Vanessa, ela está agradecendo, a Jaqueline está agradecendo pela resposta. Gente, eu vou pedir autorização para a Vanessa para compartilhar a apresentação dela em PDF, mas não vou compartilhar para toda a minha lista de e-mail. Então, se vocês deixaram seus e-mails aqui, eu mando para vocês. E a apresentação eu compartilho para a minha lista toda de e-mails e deixo no canal de vigilância. E aí, dentro da apresentação, tem o PDF da apresentação dela, mas aí vocês teriam que ver em vídeo. Então, quem quiser o material exclusivo, vocês deixam aí no chat para mim o e-mail que eu encaminho individualmente, tá bom? E aí, dado o avançar da hora,
E nossa convidada tem mais um. Eu vou dizer para vocês, nas aulas dela, ela coloca a mama, viu, gente? Podia mostrar uma foto, né, de você com as mamas para ensinar. Vida. Não está aí perto? Deixa eu ver se eu tenho. A mama está na sala de grupo. Deixa eu ver se eu tenho. Legal, eu acompanho a Vanessa. Eu coloco o avental com as mamas para ensinar massagem, na pujadura. Então, eu vou tentando abordar, tô vendo se eu tenho foto aqui. E aí, enquanto você procura a foto para mostrar para todos, o chat está sendo invadido por e-mail aqui, que todo mundo quer a sua apresentação. Mas aí você já podia fazer suas considerações finais para a gente não te prender muito, Van. Não, eu estou procurando a foto aqui, mas eu não achei. Mas todo o meu material eu mostro com o bebezinho nascendo, eu mostro essa ligação, né, do cordão umbilical, então, dessa amamentação na primeira hora de vida. E aí, dependendo do momento da gestação, eu acabo falando um tema, né? Então, hoje meu grupo são para gestantes no final da gestação, a partir de 32 semanas. Então, eu vou ensinar o que vai acontecer no pós-parto, como vai ser a pojadura, como que eu vou massagear a mama para oferecer evitando fissura. Então, cada grupo, por isso que eu acabo vestindo as mamas com bebezinho, com boneca, com tudo. Eu quero agradecer o convite novamente. Eu espero que, claro, foi uma abordagem rápida do tema, mas eu acho que às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Eu mesmo trabalhei 5 anos e só quando veio o segundo caso é que eu comecei a achar um pouco estranho. E aí, quando veio o terceiro, e aí, quando veio o quarto, eu falei, não. Né? Eu trabalhava num lugar específico de HIV/AIDS e agora eu trabalho na atenção básica. E o que é que eu posso fazer na atenção básica para evitar que essa mulher vire uma paciente do serviço de atendimento especializado, né? Então, eu espero que pelo menos um pouquinho do assunto tenha atiçado aí a curiosidade de alguns, para que a gente possa discutir, sim, e pensar em estratégias. E interessante até quem está nos grupos da Adriana, da Secretaria do Estado, e até compartilhar ideias, né, de como fazer isso, né, estratégias de sucesso ou exitosas para abordar, seja em grupo, seja individual, grupo de casais, ou enfim, agora, de que forma a gente pode fazer para empoderar esses casais da importância, né? Às vezes o homem precisa ser informado também, né? Que é importante que ele se previna pela sua saúde, pela da sua esposa e pelo do seu filho. Então, acho que é importante fomentar, é importante discutir, então que a gente possa levar para os grupos e para o e-mail da Adriana também sugestões, para que a gente possa discutir futuramente isso também. Mas agradeço muito a presença de todos, eu espero que eu possa ter contribuído aí com a expectativa de todos. Estou vendo aqui. Obrigada, Amanda Ribeirão Preto. Sim, a aula vai ficar disponível para vocês. Gente, eu vou encaminhar o chat com todas as parabenizações para a Vanessa. Vanessa, agradecer demais. É uma satisfação ter conhecido a sua pessoa, a profissional que você representa para as mulheres e para os bebês. Hoje, a escolha foi extremamente acertada, trazer você hoje, onde a gente comemora, né, o mês do aleitamento materno. Essa excelente discussão, acho que trouxe profundas reflexões e que a gente possa se conectar cada vez mais aí entre as redes, né? Nós, gestores, eu falo sempre isso, que a nossa rede tem que ser viva, e para a gente, e você trouxe hoje a oportunidade de que a gente entenda a importância da educação em saúde de nós, enquanto profissionais, trabalhando aí para um SUS melhor. Agradecer demais. Muito obrigada a vocês. Nos vemos na próxima terça-feira. Obrigada, Vânia. Obrigada. Adriana, rapidinho. Alguém pediu o meu Instagram, eu acabei de colocar no chat. Lá tem foto das aventais de mama. Isso. @Top Nutrição. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo, boa tarde para todos. Tarde. Beijo. Tchau.